Olá, queridos alunos, tudo bem com vocês? Nós vamos então dar início a mais uma aula de português, tá? Bom, como vocês podem observar aí pelo título do slide, hoje nós vamos falar sobre a importância da leitura. Antes da gente começar essa discussão, eu só queria dizer para vocês, né, que não importa se é livro, se é gibi, e-books, livros digitais, enfim, né? O que importa é que estejam lendo, né, e que a leitura ela seja sempre feita, porque é através da leitura que a gente vai sair desse mundo real e romper as barreiras da imaginação e conhecer lugares que a gente nem imaginou que poderia conhecer ou lugares que a gente pode até mesmo inventar, né? E é a leitura também que vai permitir com que a gente tenha um desenvolvimento pessoal, profissional, estudantil, né, bem maior, né, um desenvolvimento pleno. E tudo isso, como já falei, é tudo através da leitura. Então, bora lá para o próximo slide. Bom, compreender os motivos que fazem com que a leitura seja algo tão importante em nossa vida faz com que o processo de torná-lo um hábito seja mais fácil. Bom, principalmente para aqueles que não têm tanta proximidade, né? Não tem esse hábito da leitura. Quando a gente passa a compreender por que a leitura é tão importante, a gente então a gente vai se policiar mais, né? E tentar se estimular a ler cada vez mais. Por isso que eu vou falar então alguns benefícios da leitura aqui para vocês. Bom, alguns dos benefícios da leitura, né, do hábito de leitura, vão ser o senso crítico mais apurado. O que isso quer dizer? Bom, quanto mais eu leio, eu vou ter mais embasamento teórico, né, para eu poder criticar e observar algumas coisas que estão acontecendo ao meu redor, né? Se algo acontece, por exemplo, em meu país, em minha cidade, e eu não gosto, eu gosto do que está acontecendo, se eu tenho o hábito da leitura, eu vou poder criticar aquilo com mais embasamento, né? Porque eu tenho o hábito de ler, eu sei do que está acontecendo, eu sei do que alguns especialistas estão falando, então eu vou ter crítica, né? Eu vou ter argumento para aquilo. Expansão do vocabulário. Bom, se eu leio mais, né, independente do gênero que você está lendo aí, você vai ter um aumento no seu vocabulário, você vai aprender novas palavras, novos termos, aplicar palavras em diferentes contextos, tá? E tudo isso é possível através, então, da leitura. Uma melhora significativa na escrita. Bom, isso aí então vai puxar então a questão da expansão do vocabulário. Se eu se eu conheço mais palavras, se eu conheço mais termos, eu vou melhorar a minha escrita, né? É uma coisa puxando ali a outra, né? Então, se eu conheço mais palavras, a minha escrita também vai ser bem melhor. Melhor capacidade de persuasão. O que é persuasão? É de convencimento. E aí também puxa lá a questão do senso crítico mais apurado, né? Se com uma leitura, né, mais desenvolvida, com mais vocabulários, né, eu vou ter uma capacidade de persuadir, de convencer o outro da minha opinião com mais força, né? Quando eu digo com mais força, é que você vai ter, digamos aí, com mais pauta, com mais respeito, né? Vai ter uma base mais solidificada. Lembrando, quando eu escrevo melhor, eu também vou falar melhor. E para eu falar e escrever melhor, eu preciso ler. Abertura e disposição para aprender com o outro. Quanto mais a gente ler também, mais aberto a aprender a gente se mostra, né? E vamos lá puxar então aqui algo da nossa realidade. Nas redes sociais, às vezes as pessoas querem expor o seu ponto de vista sem levar em consideração a opinião do outro, né? E a gente sabe, quem lê, né, sabe que para eu aprender, eu preciso estar aberto a aceitar a opinião do outro, né? E também eu tenho que estar aberto a dar a minha opinião, certo? Bom, então esses são alguns dos benefícios do hábito da leitura. Eu trago aqui para vocês algumas classificações, tá? Essa classificação de perfis de leitores
essa que eu estou trazendo para vocês, eu só quero deixar bem clara que ela é relativamente jovem, tá? E nem muitos teóricos concordam, né? Até porque classificar os tipos de leitores, na verdade, quando a gente passa a estudar um pouco mais, é bem diverso. Então, eu trouxe uma que é mais atual e que as pessoas, né, os teóricos, os estudiosos, falam mais nela. Então, bora lá. Essa classificação, eu fiz até uma anotação aqui, para eu não me confundir, e para trazer também a título de curiosidade para vocês, tá? Ela surgiu em mais ou menos 1950, né? Quando foi lançado aí o livro O Apanhador no Campo de Centeio, do autor J.D. Salinger, tá? E foi a partir desse livro que surgiu essa classificação. Lembrando que antes de 1950, as crianças elas saíam da literatura infantil e iam direto para a literatura adulta. Não tinha uma fase, digamos assim, de transição, tá? Então, com o tempo, né, foram surgindo novas literaturas, novos gêneros, e aí para que permitisse, então, essa transição mais nítida da literatura infantil para a literatura adulta. Me perdoem aí o meu inglês, mas a primeira classificação vai ser Young Adult, que para uma tradução literal, né, significa então jovem adulto. Ela é voltada para o público entre 13 e 18 anos e vai tratar de temas que são bastante comuns entre esse público, como por exemplo a descoberta de si mesmo, né, da sua personalidade, das suas emoções, a transformação do seu corpo, problemas mesmo que ocorrem com pessoas dessa fase. Um exemplo disso, desse tipo de literatura, é A Culpa é das Estrelas, do John Green, tá? Não sei se vocês vão estar vendo direitinho aqui. Esse é um livro voltado, por exemplo, para esse público entre 13 e 18 anos. A próxima classificação é o New Adult, né? Que tem tem o público entre 18 e 25 anos, né? E um outro exemplo que eu trago aqui para vocês é esse aqui que tem também, ó, Como Eu Era Antes de Você, da Jojo Moyes, tá? Nesse tipo de literatura, né? Nesse tipo de classificação, vai tratar também de assuntos dessa faixa etária, né? Só que são assuntos um pouco mais complexos, como, por exemplo, a busca do primeiro emprego, do primeiro relacionamento mais sério, enfim, como o próprio nome diz aí, é o novo adulto, jovem adulto, né? Então, problemas dessa faixa etária. E nós vamos ter a classificação crossover. Essa categoria abrange obras voltadas para todos os públicos das divisões anteriores, né? Como exemplo, então, para o crossover, eu trago, então, aqui esse livro aqui chamado A Rainha Vermelha, tá? Ela é uma série também, né, da Victoria Aveyard, tá? Aqui. Também tem o Harry Potter, né? Da J.K. Rowling, que também é um livro que se encaixa nesse tipo de classificação. No crossover, para quem não entende bem essa explicação, eu anotei aqui, eu pesquisei, tá? Com a tradução literal, significa cruzamento. Mas, dentro da literatura, é como se eu colocasse, dentro de uma mesma obra literária, vários personagens de outras obras literárias. Exemplificando para vocês. Sabe aquele filme Shrek? Bom, no Shrek ele aborda vários contos de fadas, né? De um modo um pouco diferente. Mas nós temos ali vários personagens da literatura clássica dentro daquele filme Shrek. Bom, então Shrek é um crossover, porque ele aborda vários personagens de outras obras dentro de uma única obra, certo? Bom, então como atividade aí, vimos o quanto a leitura é importante para o nosso desenvolvimento pessoal e estudantil. Sendo assim, gostaríamos de saber qual foi o último livro que você leu. Estou curiosa para saber, por isso faço um pequeno vídeo contando um pouco sobre o último livro que você leu ou que está lendo e o que aprendeu com ele. Ficaremos felizes em vê-los participando dessa atividade interativa, tá bom? Atenção! Não esqueça de dizer no vídeo, logo lá no comecinho, o seu nome e a sua turma, tá bom?
para eu já ir anotando quem está participando e quem sabe também tá divulgando aí nas redes sociais da escola, tá bom? Beijos, se cuidem e até a próxima. Lembrando, higienizem sempre as mãos, tá? Saiam de casa somente se necessário e se saírem, lembre-se de usar máscara, tá? Tchau, tchau e até a próxima!